Fala galera, vamos para mais um novo vídeo onde a gente vai encerrar o nosso assunto de variáveis e aí dar continuidade no desenvolvimento da nossa aplicação. No último vídeo a gente falou sobre as formas de declaração de variáveis. A gente falou que a gente pode declarar uma variável como var, a gente pode declarar uma variável como let e também a gente pode declarar uma variável como uma constante, que tem seu valor não muda, ok? Mas aí você me pergunta, qual é a diferença? Quando que eu uso uma e quando que eu uso a outra? Então nesse vídeo a gente vai tirar essa dúvida, né? E eu vou explicar para você direitinho quando que você utiliza let, quando que você utiliza var e quando você utiliza constante. Quando eu utilizo a declaração de uma variável utilizando var, tá? Então eu vou apagar esse código aqui para a gente poder estudar aqui isoladamente somente a parte de declaração com var. Tá? Então ele vai criar uma variável que tem o seu valor armazenado, Coca-Cola, no produto. Vou exibir ele no console novamente. Vou salvar apertando Ctrl S e vou atualizar. Tá lá, apareceu a Coca-Cola, ok? Quando eu crio uma variável, né, quando eu declaro uma variável utilizando a palavra reservada var, primeiro, é uma forma de declaração muito antiga do JavaScript, ok? E esse tipo de declaração ela tem algumas consequências que podem gerar problemas durante o desenvolvimento do código. Primeiro ponto, eu posso declarar uma variável produto, exibir ela na tela, e aqui embaixo, após eu exibir no console, eu posso declarar novamente a mesma variável, só que agora aqui eu vou armazenar o valor Guaraná. Então veja que na linha 2 eu estou declarando a variável produto e atribuindo o valor de Coca-Cola para ela, utilizando o var. Estou exibindo no console e depois eu estou declarando novamente a mesma variável, veja que o nome é o mesmo. Então, ou seja, não é caso de ser case sensitive, porque eu não coloquei letra maiúscula ou minúscula, é a mesma coisa. E aí eu estou guardando esse valor, Guaraná. Vou exibir no console, novamente, aqui na linha 8, a variável produto. Salvar, apertando Ctrl S, vou atualizar a página. Veja que exibiu o valor e nenhum erro aconteceu. Porém, pessoal, existe uma diferença. Quando eu estou falando var produto igual a Coca-Cola, var produto igual a Guaraná, eu não estou apenas trocando o valor da variável produto. Eu estou criando uma variável nova aqui na linha 6. Tá? E isso pode gerar vários problemas e mais para frente você vai ficar mais claro esse tipo de problema que pode gerar durante o desenvolvimento de uma aplicação. Então, ou seja, quando eu estou declarando uma variável utilizando o var, não dá erro se eu declarar novamente essa mesma variável em outro ponto do código. Esse é um dos pontos que podem causar problemas. E aí, depois, mais para frente, você vai entender melhor isso daí. Todas as variáveis que são criadas, né, que são declaradas com a palavra reservada var, elas podem ser utilizadas antes da sua criação. Como assim? Por exemplo, eu vou apagar essa declaração da linha 2. Então vai ficar aqui, ó, na linha 2, console.log produto. E aqui embaixo, na linha 4, eu estou declarando a variável produto. Então, teoricamente, deveria ocorrer um erro aqui na linha 2. Por quê? Porque eu estou usando uma variável nesse ponto da execução, onde ainda nem existe, onde não foi criada ainda. Só aqui embaixo que está sendo declarado na linha 4. Então, eu estou utilizando a variável antes dela ser declarada e ser inicializada. Isso é possível quando eu declaro uma variável utilizando var. Tá? Vamos testar. Vou salvar Ctrl S, vou atualizar a página. Veja que apareceu uma palavra aqui, undefined. Bom, undefined, pessoal, não é nulo. Quer dizer o seguinte, olha, o JavaScript entendeu que essa variável existe, mas que o seu valor ainda não foi definido. Ok? Então ele mostrou aqui no console, undefined. E depois na linha 6, logo após a gente ter declarado essa variável, né, a gente ter atribuído, já inicializado com a palavra Guaraná,
Na linha 6 a gente está exibindo esse conteúdo no console, então ele exibe o conteúdo corretamente. Mas veja que na linha de cima não ocorreu um erro. Ele apenas falou o seguinte, olha, essa variável eu sei que existe, mas ela ainda está indefinida, porque ele não foi atribuído o valor. O que isso acontece? Isso daqui a gente fala que é algo, uma técnica chamada de hoisting. Quer dizer o seguinte, que a hora que você testa o JavaScript, ou esse código que você gerou, o JavaScript pega a declaração da variável, tá? É como se ele recortasse esse conteúdo aqui, ó, e colasse aqui na linha 1 e colocasse um ponto e vírgula. Isso o JavaScript estaria fazendo para você a hora que ele estiver executando o código. Então veja que o JavaScript entende que foi declarado, então o valor é indefined, porque não foi definido, e aí depois é que você inicializa essa variável, tá? Então esse evento, né, esse acontecimento é chamado de hoisting, tá? Ou seja, isso daqui que eu fiz manualmente é apenas exemplo, né? O hoist é quando o JavaScript executa o código, é como se ele copiasse essa declaração para o topo do código e colocasse um ponto e vírgula. Então, nesse ponto a variável existe, mas não tem valor definido, por isso que apareceu undefined. Agora, se eu utilizar a declaração de variável utilizando let, primeiro ponto, então vou trocar aqui, ó, let produto igual a Guaraná. Vamos salvar aqui, Ctrl S, e vamos testar. Veja que agora ele apareceu um erro, né? Ou seja, não posso acessar a variável produto antes de inicializar. Ou seja, nesse momento, como a variável foi declarada com let, o JavaScript não faz a mesma coisa que fez com a declaração var, que seria copiar a declaração aqui para o topo do código e depois usar, ok? Let não deixa que ele faça isso, tá? Let bloqueia. Então o let, a variável só pode ser utilizada depois que ela foi inicializada, ela foi declarada e inicializada. Por que isso, pessoal? Para poder organizar o código. Porque da forma que era antes, o código ficava muito bagunçado. Você poderia jogar variáveis, criar variáveis lá no meio do seu código e utilizá-las lá no topo, né? Sem que tivesse essa declaração, que não ia acontecer erro. Então isso causava uma série de bugs, resultados de processamentos inesperados. Então o let veio para poder eliminar esse problema. Outra coisa que o let eliminou é a redeclaração. Se vocês se lembram, nós criamos aqui uma variável, declaramos uma variável var produto recebendo Coca-Cola, e depois a gente declarou de novo a mesma variável, só que agora com o valor de Guaraná. E aí eu expliquei para vocês que nesse caso não é que eu estou apenas trocando o valor dessa variável, eu estou redeclarando, eu estou criando de novo a variável produto. Se eu faço isso com o let, ao invés de estar utilizando var, vou salvar aqui, vou testar. Veja que ocorre um erro na linha 6, que foi onde a gente tentou criar a variável produto novamente, e ele falou, olha, produto já existe, já foi declarado. Então o let também impede que você faça a declaração novamente da variável em outros pontos do código. Também para evitar bugs. Pessoal, uma aplicação nunca é desenvolvida solo. Você até pode começar a desenvolver uma aplicação sozinha, mas quando chegar um determinado momento que a sua aplicação começar a crescer muito e você começar a ter clientes usando essa aplicação, você vai ter que precisar de mais pessoas para poder continuar desenvolvendo e crescendo e mantendo essa aplicação. Então esse tipo de erro acontecia quando programadores diferentes estavam trabalhando com o mesmo código. Dessa forma agora, let não deixa mais que algum outro programador, ou você, caso esqueça, porque às vezes é muito código, redeclare uma variável novamente, ok? Então essa é a grande diferença entre let e var. E constante é aquilo que a gente já comentou no último vídeo. Constante é uma variável que não pode ter o seu valor alterado. Então você cria, você declara uma constante, já inicializa essa constante e esse valor
ele vai permanecer com ela até a hora que a sua aplicação finaliza. Esse valor não pode ser trocado. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse último conteúdo abordado sobre variáveis. Agora você tem condições, conhecimentos suficientes para poder evoluir e agora a gente pode começar a pegar os valores digitados nos campos do HTML, armazenar nessas variáveis para que a gente possa executar qualquer tipo de processamento, né? E isso a gente vai ver no próximo vídeo. Então, eu espero vocês lá.